Bom, hoje nós começamos então o nosso segundo capítulo, que é sobre as nossas máquinas elétricas. Quando a gente pensa no conceito de máquina elétrica, o que vem na cabeça de vocês? Pensem. Aqui a gente tem então uma imagem de um carro que está sendo então abastecido, e aí a gente pode começar a ver a nossa pergunta aqui. De que forma a substituição da frota atual de veículos elétricos pode contribuir com o meio ambiente? Será que os veículos elétricos eles trariam muitas vantagens? De que forma é que a gente teria uma diminuição de poluição? Então reflitam um pouquinho para a gente conseguir compreender. Toda vez que a gente for pensar nesses nossos veículos elétricos, na possibilidade, ou até mesmo se a gente for pensar nessas nossas máquinas, a gente vai estar pensando nesses conceitos aqui, no magnetismo, em potência, em energia. Algumas coisas a gente já estudou quando a gente viu eletricidade, mas algumas outras coisas não necessariamente, tá? Então, quando a gente começar a olhar o capítulo, vocês vão ver que o nosso primeiro tópico ele é magnetismo. E aí, quando a gente pensa em magnetismo, habitualmente as pessoas já fazem uma associação aos ímãs. E aí, quando a gente pensa em ímã, a gente precisa saber caracterizar esses nossos ímãs. Para isso eu fiz alguns slides, mas eu já vou falar um pouquinho mais para vocês para a gente conseguir compreender, tá? Toda vez que a gente for pensar então em magnetismo, a gente tem que pensar que isso já existe há muito tempo e que isso está muito presente no nosso dia a dia. Por mais que às vezes a gente não veja, não perceba, não toque, a gente tem vários processos magnéticos que nos envolvem, que estão relacionados, por exemplo, à formação, às vezes, de auroras boreais, ou até mesmo questão de posição, bússolas, tudo isso está diretamente relacionado ao magnetismo, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns slides e eu vou continuar falando com vocês sobre isso, tá? Já mandei os slides para vocês, qualquer dúvida vocês me peçam, tá? Então, observe. O que é o magnetismo? Então, ela é uma denominação dada aos estudos dos fenômenos que estão relacionados com as propriedades dos nossos ímãs. Os fenômenos magnéticos foram observados então na Grécia Antiga, numa cidade que foi chamada de Magnésia, e os primeiros estudos foram feitos então por Tales de Mileto. Ele observou que algumas pedras, que é a magnetita, elas se atraíam e aí também eram atraídas pelo ferro. E ele começou a querer descobrir o que estava acontecendo ali, o que fazia com que essas pedras acontecessem então esse processo de aproximação e outras não, tá? A primeira aplicação prática, então, é justamente a nossa bússola, que talvez a gente não use ela da forma com que eles usavam antigamente, tá? Mas ainda assim a gente usa muito desses conceitos básicos da bússola, tá, gente? Então, no que consiste essa bússola? Ela se baseia na interação do campo magnético de um ímã com o campo magnético terrestre, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, eu vou mostrar para vocês o que são esses campos magnéticos, tá? Então, aqui tem um pouquinho da história do nosso ímã, tá? O que acontecia? Então, eles observaram que a gente tinha, então, alguns corpos que tinham a capacidade de atrair. Esses corpos, então, eles foram chamados de ímãs. Eles foram observados, então, numa região da Ásia, que é chamada de Magnésia, e o que fazia com que essas pedras sofressem esse processo de atração era justamente essa substância química aqui, chamada de tetróxido de triferro. Não, vocês não precisam saber essa substância, mas é só para vocês identificarem que é justamente a presença do ferro que fazia então com que fosse atraída por um ímã, tá, gente? Essa pedra, esse minério, ele é chamado hoje em dia de magnetita. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um mineral muito conhecido. Então, o que? A magnetita, ela é, então, um ímã natural. Ela acontece de maneira natural na natureza, tá? Se é natural, é na natureza, né? Aí, gente, a gente tem dois tipos de ímãs, tá? Os naturais e os temporários. O que é o imã natural? Aquele que é encontrado na natureza, que é justamente a nossa magnetita. E a gente tem ímãs temporários, que eles podem ser feitos a partir desses três processos: por contato, por atrito e por corrente elétrica, que eu já vou mostrar nos próximos slides para vocês. Mas é importante que vocês já comecem a associar, quando a gente estudou lá a eletricidade, que a gente também tinha processos de eletrização de três formas. Claro que não acontecia por corrente elétrica, mas a gente tinha lá as nossas eletrizações por contato, por atrito e por aproximação. Então, a gente tinha essas três formas lá que a gente tinha de eletrização. Aqui, pelo fato de ser um ímã, a gente chama esse processo de imantação, tá? A gente já vai mostrar aqui para vocês. Então, quando a gente tem um ímã natural, é porque ele é encontrado na natureza. A nossa principal é a magnetita, que é justamente essa rocha que eu estava falando para vocês, esse mineral, tá? O que a gente tem? Ele naturalmente consegue atrair os corpos que são feitos, então, de ferro, de níquel e de cobalto. O que é importante é
Na fabricação desses ímãs permanentes, a gente tem essa composição química aqui: ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto. Porém, as substâncias que vão ser atraídas pelo ímã são níquel, ferro e cobalto. Os nossos ímãs artificiais, então. O que é um ímã artificial? É porque ele foi imantado de maneira artificial. Eles podem ser permanentes ou eles podem ser transitórios, temporários, tá? O que é um ímã permanente? É aquele que vai permanecer por um longo período imantado. O que é um ímã que vai ser, então, temporário? Ele sofreu o processo de imantação e ele rapidamente vai perder esse processo, tá? Assim como a gente tinha lá na eletrização, aqui no processo de imantação é o mesmo esquema, tá? Ele pode continuar imantado, como ele pode simplesmente perder esse processo de imantação. Muito importante, tá? Ímãs naturais são sempre permanentes e os ímãs artificiais é que a gente tem, então, essas duas possibilidades, ok? Bom, o que acontece se eu aquecer um ímã? Se vocês aquecerem um ímã, ele vai perder justamente essa capacidade magnética dele. Então, se você for lá e aquecer um ímã, você vai ver que ele não vai mais conseguir atrair com tanta facilidade o ferro ou qualquer outro tipo de material. Isso acontece porque conforme a gente vai aumentando essa temperatura, ele vai perdendo essa propriedade. Então, o ferro, ele perde uma temperatura de aproximadamente 770 graus Celsius, o cobalto a 1075 graus Celsius e o níquel a 365 graus Celsius. Perceberam que nem todo metal vai ser atraído pelo ímã? Isso é uma coisa para vocês guardarem lá no coração de vocês. Apenas esses 3 metais são atraídos pelo ímã: ferro, cobre e níquel. Ninguém mais. Apesar da gente sempre pensar assim, é metal, vai ser atraído? Não, isso não acontece. Só vai acontecer se tiver na composição desse meu material ferro, cobre ou níquel. Quem tiver aí um ímã em casa, tenta testar em vários objetos, tá? Às vezes a mãe ou vocês mesmos têm algum material lá de ouro. Tenta aproximar lá de um brinco de ouro, numa pulseirinha de prata, para vocês observarem se vai acontecer essa aproximação ou não, tá? E aí a gente chega na parte que a gente chama de polos de um ímã. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudava lá a eletrização, a gente sempre falava que a gente tinha um polo positivo e um polo negativo. Aqui, eles não são nem positivo nem negativo. O que a gente tem aqui são polos sul e polo norte. Todo o ímã, ele é formado por um polo sul e por um polo norte. Por isso que, se você às vezes pegar 2 ímãs, ou eles podem se aproximar, ou a gente pode ter repulsão, que é o que está mostrando aqui para vocês. Se a gente aproximar 2 polos nortes, repulsão. 2 polos suls, repulsão. E um polo norte e um polo sul, aproximação. Praticamente, a gente pode comparar quando a gente pensava lá no polo positivo e no polo negativo. Então, quando eu tinha um positivo e um negativo, atraía. Se eu tinha 2 positivos, repelia. 2 negativos, repelia também. Aqui no ímã, mesma coisa. 2 nortes, repulsão. 2 suls, repulsão. Norte-sul, aproximação. Então, aqui tem esse esqueminha que está mostrando sempre o norte e o sul aproximando. Quando eu tiver 2 nortes, ele vai ter uma repulsão. Então, observem que ele está se afastando e não se aproximando do nosso ímã, tá? Bom, aí vocês podem pensar, tem como eu separar esses polos? A minha resposta é não. Não tem como você ir lá, pegar uma faquinha, quebrei o ímã. Não. Se você quebrar o ímã, obrigatoriamente você vai ter a formação de 2 polos de novo. Então, você quebrou o ímã, você vai ter o polo norte e o polo sul. Isso é uma regra, tá, gente? Ó, ele é indivisível. Os polos, eles são inseparáveis. Sempre se você pegar lá um ímã gigante, quebrar ele no meio, você vai ter 2 ímãs, um polo norte, um polo sul, o outro um polo norte e um polo sul. Observem esse desenho que a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho um ímã grande, polo norte, polo sul, e ele vai se dividir em 5 ímãs menores. Então, de novo, eu vou ter a formação norte-sul nesse daqui, norte-sul nesse, em cada um deles. Então, esses polos, eles não se quebram, eles continuam exatamente iguais. O que eu posso ter? Se eu pegar lá um ímã grande, se vocês estiverem na casa de vocês, peçam para os pais se pode quebrar. Peguei lá um ímã grande, quebrei. Você vai continuar tendo 2 ímãs com 2 polos, tá, gente? E aí sim você vai conseguir observar. Tentei aproximar 2 nortes, repulsão. Tentei aproximar 2 sul, repulsão. Um norte e um sul, atração. É isso, pessoal. Começando essa parte de magnetismo. É uma parte muito legal. E qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Beijos. Tchau, gente.